tá começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Micaele Queiroz e hoje eu vim trazer um assunto mais do que especial para vocês, né? O tema do vídeo hoje é muito importante, porque é um tema que muitas pessoas têm dúvidas e muitas pessoas têm curiosidade de saber, né? Que é a respeito do custo de vida aqui em Portugal. Então, hoje o vídeo vai ser sobre isso, né? Sobre a questão dos custos, quanto que é para você viver aqui em Portugal. E lembrando que é uma base, tá? Isso vai depender muito do estilo de vida que você leva, da família, se você vem com família, se você vai vir só, se você vem com namorado. Então, assim, isso é uma base mais ou menos do que, para vocês terem uma noção, né? Acerca dos custos aqui, ok? Então, assim, gente, né? Sem mais delongas, sem enrolação, gosto de ser muito direta nos meus vídeos, tá? E eu vou começar falando para vocês, né? Quanto custa o salário aqui em Portugal, ordenado, como eles falam, tá? O ordenado aqui, gente, aqui em Portugal, né? A base é 705 euros, né? Nesse ano de 2022. A gente tá em novembro de 2022, né? E o salário aqui em Portugal ainda é 705 euros, ok? Para vocês terem assim uma noção. Vamos lá. Gente, o primeiro ponto que vocês têm que colocar na caneta, né? Tem que notar ali para não esquecer que é um dos principais, é o arrendamento, tá? Então, assim, você tem que procurar muito bem a questão do arrendamento para você, que é o aluguel, tá? A gente chama de aluguel no Brasil, para você pagar um valor justo. Porque assim, gente, o aluguel é o principal, porque é uma das maiores despesas que você tem quando chega aqui em Portugal, tá? Vai ser com arrendamento, com aluguel, ok? Então, assim, procura ver, tá? Tentar conseguir, se tem conhecidos aqui é mais fácil, para você tentar conseguir um aluguel, né? Um arrendamento mais em conta, tá bom? Então, assim, foca muito nisso, porque o que tem de pessoas passando dificuldade por conta que pagam um aluguel altíssimo é enorme, tá, gente? Então, assim, o aluguel aqui, tá? Na cidade onde eu moro, ok? Eu coloco no site, né? Em outras cidades para eu comparar o preço e a diferença é quase nada, tá, gente? Tá muito caro o aluguel aqui em Portugal, muito caro mesmo, gente, principalmente no centro da cidade, tá? Não é só mais em Porto e Lisboa que aluguel tá caro. Enfim, gente, Porto e Lisboa, né? Antes era onde tinha o aluguel mais caro, né? O arrendamento mais caro, mas hoje em dia tá em geral, é em toda Portugal, tá bom? Tá muito caro, sim, aluguel aqui, tá bem complicado para você conseguir, né, um arrendamento, certo? Então, assim, eu vou dar um exemplo meu. Eu pagava 700 euros, tá? 700 euros em um T1, tá? No centro aqui da minha cidade, tá? Eu morava bem no centro, próximo ao shopping, próximo ao estádio, né? Eu vivo em Guimarães e eu pagava 700 euros em um T1, tá? Hoje eu saí de lá, né? Hoje eu moro a 7 minutinhos aqui do centro da cidade, né? E a diferença, para vocês verem, gente, tá? Eu pago 250 euros em um T3, tá? Então, 3 quartos. Só que assim, eu consegui através esse português, né? Esse rapaz, ele é português e meu esposo trabalhou com ele. Foi o primeiro emprego do meu esposo, foi com esse rapaz, tá? Que trabalha com obras, tá? Construção civil. Então, meu esposo conheceu ele através do Face, começou a falar, foi trabalhar com ele e já estavam com 5 meses, 4 meses, né, que a gente tava nesse apartamento e não tava conseguindo nada, gente, nada. A gente passou 5 meses procurando arrendamento mais barato. Você tem noção, assim, todo santo dia, você entrar no Idealista, você entrar no Facebook, em tudo quanto era página, né? A gente chegou aí nas imobiliárias que tinham aqui, falava com muitas pessoas, mas a gente não tava conseguindo, né? E um dia, estaria sendo desocupada, né? Iria ficar livre, ela tem essas 2 casinhas tinha para arrendar. Uma tá arrendada há 19 anos, para você ver como são as coisas, gente. 19 anos. E essa que eu estou, acho que a pessoa já estava aqui há 10, 12 anos, se eu não me engano, né? Só que mudou, foi para outro país, enfim. E ele ficou sabendo e perguntou se a gente ainda estaria à procura, né? Porque a gente já estava quase desistindo de procurar outro lugar, já estava muito complicado, sabe?
E a gente falou que sim, e foi quando ele intermediou, né? Falou que eram que quem era, para quem eram as pessoas que ela estaria alugando, né? Essa senhora tem um restaurantezinho aqui. Então, assim, foi através dele, que é português, né? Que conseguiu essa casinha por esse preço, por 250 euros. Se não fosse, gente, eu não sei, acho que a gente ainda estaria nesse apartamento, pagando 700 euros e tentando levar a vida, porque era assim que. Então, assim, gente, eu falei um pouco, né? Para vocês terem noção de quanto tá difícil a questão do arrendamento. Agora sim, lógico que eu e meu esposo, quando a gente mudou para cá, éramos somente eu, ele e meus dois filhos. A gente não conhecia ninguém, ninguém, ninguém. A gente não tem familiar aqui em Portugal, a gente tem ninguém. Se você que vem tem tudo, pode ser que você consiga bem mais fácil, né? É mais fácil quando você tem um apoio, tá? Tô falando para pessoas que vêm com família somente e não tem nenhum familiar ou algum amigo aqui que possa ajudar, tá? Esse é o meu exemplo, tá? Lembrando que tudo que eu falo aqui, gente, é experiência do que eu passei, tá? Não tô falando de um em geral, todo Portugal, tá? Eu vejo e relato também de pessoas que são próximas a mim que também passaram por isso, ok? Então, assim, 700 euros eu pagava, ok? Mas vamos colocar aí, fora esses 700 euros, o que é que eu tinha mais de despesa? Água. Na água, gente, a gente costumava pagar em torno de 27 euros, tá bom? Isso na água, 4 pessoas, ok? Também tem a energia, tá? Que a gente pagava lá, a gente fez um plano para que a conta chegue de 3 em 3 meses, ok? Então, a cada 3 meses é que você paga energia. Isso foi o plano que a gente fez, tá? Não sei se na sua cidade, onde você vai ficar, tem essa mesma opção, mas enfim. E a gente pagava 130, 140, era essa faixa, tá? Na energia, ok? Outra coisa que vocês também têm que pôr na ponta da caneta é a internet, porque a internet é essencial para tudo, né, gente? Então, hoje em dia, acho que quase ninguém consegue fazer nada sem internet. Para o celular, para tudo. O filho precisa fazer um trabalho do colégio, tem que ter. Então, assim, internet. E a internet, acho que, se eu não me engano, 80 euros, 80, 85. O que eu falei, gente, são coisas essenciais, são coisas do dia a dia, são coisas que você sabe que você vai ter despesa com elas sim, que nós, como dono de casa responsável, sempre temos e não tem o que fazer, né? São contas mensais que vem, né? Que é o arrendamento, água, luz e internet, tá? São coisas que todo mundo tem que pagar, infelizmente ou felizmente, tá? Mas fora isso, gente, eu vou falar pra vocês, assim, questão de outros gastos que vocês talvez possam ter, possam não ter. Que eu acredito que uma grande parte, principalmente quem vem com filhos também, né? Vai ter essa despesa também, que é com a farmácia, tá? E os medicamentos aqui, gente, eu não acho barato. Eu acho muito caro, tá? Medicamento aqui em Portugal, pelo menos aqui na cidade onde eu moro, né? Que é Guimarães. As farmácias que eu compro não são preços tão acessíveis, tá? Por mês, talvez aí. Porque quando a gente chega é todo um processo, as crianças vão se adaptando, a gente vai se adaptando ao clima, a tudo, porque é diferente. Então, assim, é uma gripe, é um resfriado, como é que eu posso dizer? A questão, às vezes, com a comida, você não se adapta, entendeu? Então, assim, tem todo aquele processo. E acho que depois que eu cheguei aqui, eu já gastei com farmácia, acho que em torno de uns 200 euros, tá? Porque meus filhos têm problemas de rinite, sinusite, cansaço, né? A minha filha mais velha tem asma, então assim, eu tive que gastar, tá? É um alerta para você que vem com filhos que tem esses mesmos problemas, tá? Para vir e trazer, já deixar um dinheiro extra para caso aconteça algum tipo de imprevisto, ok? Então, uns 200 euros depois que eu cheguei aqui. Isso é uma base, tá, gente? Eu não sei se eu acho que eu gasto até um pouco mais, mas eu vou deixar mais ou menos essa base, ok? Outra coisa, quando você matricula os seus filhos no escalão, gente, o que que é o escalão? É como se fosse uma ajuda que o governo, né, dá para as pessoas que recebem até X valor. Por exemplo, acho que tem escalão A, B e C. Esse processo eu ainda estou resolvendo, tá? Mas o que a professora me falou, né, do meu pequenininho, que tem 4 anos que estuda, que até o almoçozinho dele a gente não paga, mas, por exemplo, ele fica de 7 da manhã até 7 da noite. Então, depois do almoço, lanche da tarde, alguma coisa que ele consome no colégio, é um valor que eu tenho que pagar. Só que a gente está tentando resolver ainda essa questão
ela me informou que seria em torno de 50 a 60 euros, tá? Que eu teria que pagar, mas isso por mês, tá? Eu tô vendo direitinho, mas foi esse o valor que ela me passou, tá? Eu vou ver se vai ser realmente esse valor, se não for, se vai ser mais, se vai ser menos, mas aí eu venho aqui e gravo um vídeo pra vocês explicando. Caso eu não tenha direito ao escalão A, tá? Que é chamado aqui, porque parece que esse A, você recebendo abaixo do valor que eles determinam aqui, você não precisa pagar nada, tá? Mas a maioria das vezes, pelo que eu fiquei sabendo, você tem que pagar uma pequena taxa, uma pequena contribuição, tá bom? Afinal de contas, seu filho passa o dia inteiro no colégio. Da minha filha mais velha, eu já pago, o que é que eu pago dela? O dela, eu dou dinheiro para ela recarregar o cartãozinho que ela tem, tá? No colégio, que é para ela poder fazer os lanches dela, ok? Só que assim, é um valor bem acessível. Eu acho que em torno de 15 euros que eu gasto com ela, porque o valor realmente é bem simbólico que eles cobram, tá bom? Então, assim, e ela tem 2 dias na semana que ela sai. Ela sai meio-dia e 55, outro dia ela sai de 13 horas. Às 13h55 é esse horário que ela sai, ou seja, já são 2 dias na semana que ela já não fica o dia inteiro no colégio, né? Diferente do pequeno, que é a semana inteira ele fica de 7h30 da manhã às 7 da noite, né? Então já é um gasto bem maior, bem considerável. E é isso, gente. É só pra vocês terem uma base, pra vocês terem uma noção, assim, das contas, assim, que vocês podem ter que pagar. As 4 primeiras que eu falei são primordiais, são as que todo mundo tem que pagar, não tem pra onde correr. A não ser que você tenha uma casa aqui, alguma coisa do tipo, ou venha morar com alguém, né? Enfim, mas é isso, para vocês, somente para vocês terem uma noção, né, do gasto que a gente tem quando muda para cá, do que a gente tem que pagar, é uma coisa totalmente nova, então assim, aos poucos a gente vai se acostumando e tudo, mas é mesmo para vocês terem uma noção, né, dos gastos principais que a gente tem quando chega aqui em Portugal. O mercado, gente, é uma coisa muito pessoal, vai depender de quantas pessoas vão vir, se é só você, se é você, sua esposa, você, seus filhos, quantos filhos você tem, tá? Uma coisa muito relativa, ok? O meu eu vou colocar aqui, tá? Porque como eu tenho 2 crianças, então assim já é um pouco mais, tá? Mas eu vou colocar em torno de 200, 250, tá? É mais ou menos isso que a gente gasta de mercado, ok? Fora, assim, uma saída que você vai no shopping, você quer ir fazer um lanche, uma coisa diferente, pode ser que vá um pouquinho mais, tá? Mas nada muito além disso, ok? Então, assim, isso no meu caso, tá, gente? Aí depende muito do estilo de vida que vocês têm, se vocês gostam muito de comer fora, essas coisas, tá? Então, assim, é mais ou menos só para vocês terem uma noção, né, dos gastos, tá bem? Então, assim, gente, só para dar um resumo para vocês, isso são as despesas que eu, com a minha família, temos aqui em Portugal. Lembrando que, graças a Deus, eu consegui o meu aluguel, não arrendamento, mas enquanto então as coisas já deram uma melhorada imensa, tá? A diferença de 700 euros para 250 é bem grande. Então, assim, graças a Deus, a partir desse mês a gente vai conseguir respirar um pouco mais, conseguir fazer outras coisas, né? Então, assim, é só para vocês terem uma noção mesmo, assim, para vocês terem uma noção de valor, de tudo mais, para quanto de trazer aqui para Portugal, né? Que é muito importante o planejamento, certo? Até porque, gente, é uma coisa que eu não falei. A maioria das vezes, quando você vai arrendar alguma coisa aqui, quando você não tem ninguém aqui em Portugal para ser o seu fiador, para ser a pessoa responsável para assinar por você, ou seja, a pessoa responsável, né? Caso você não pague, aconteça alguma coisa, essa pessoa que fica responsável, que é o fiador que eles chamam. E é exigido na maioria das vezes aqui, gente, tá? O que acontece, no meu caso, eu não tinha fiador, não tinha nada, tá? Não tinha um contrato de trabalho e tudo, tinha acabado de chegar no país. O que é que o senhorinho me pediu? 2 rendas de 700, mais 4 calções de 700, gente. Aí você imagina. Então, assim, não é só os 700 do arrendamento, você já tem que ter dinheiro para os calções e adiantamento de renda. Então, assim, você tem que se planejar muito bem, tá, gente? Vocês têm que se planejar bem, vocês têm que, tudo que for possível, vocês tentar pesquisar bastante antes de vir, tá? Porque venham preparados, tá, gente? Venham com uma situação financeira, digamos assim, razoável, a melhor que vocês conseguirem, tá? Porque, assim,
É bem complicado quando você vem, assim, pra um lugar novo, tudo novo. Então, assim, o conselho que eu posso deixar pra vocês é venham preparados, venham da melhor maneira possível, tanto financeiramente quanto psicologicamente, tá bom, gente? Então, é isso. Outra coisa, gente. Além dos calções e das rendas, né? Muitos do senhorio ainda pede IRS, que é como se fosse um imposto de renda, os comprovantes, né, de IRS, os últimos contratos, recibos do trabalho, coisa que você não tem quando você chega aqui, você não tem que estar procurando casa, quanto mais emprego, IRS, essas coisas você não vai ter. Então, assim, por isso que muitas vezes que tem gente que chega a cobrar até 12 meses, tá, gente? Tipo 6 de renda, mais 6 de calção, para poder deixar a pessoa entrar na casa. E é uma coisa que muitas vezes você não vem com tanto dinheiro, você já juntou tudo que tinha no Brasil, vem, chega aqui. Gente, e antes de encerrar o vídeo, tá? Eu vou falar aqui pra vocês, eu vou deixar pra vocês, pra mostrar pra vocês aqui o site que eu pesquiso, que é o Idealista, né? Pra ver, pra mim ter noção mais ou menos de como que tá os valores de arrendamento aqui em Portugal, tá bom? Eu vou deixar somente de Porto, Lisboa, que é só mesmo para dar um exemplo, para vocês verem a questão dos valores, tá bom? Aqui de arrendamento, tá? Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito de coração que esse vídeo possa ajudar você, tá? Que tá se planejando para vir aqui para Portugal, certo? Que tenha conseguido responder algumas dúvidas que você tinha ou até mesmo coisas que você não sabia ainda. Então, assim, espero de coração que possa ter te ajudado de alguma forma. Um beijão pra vocês, tá bom, gente? Já se inscreve, já deixa o like aqui no canal, porque isso ajuda muito, tá? Na nossa divulgação. E é isso, gente. Beijão e até o próximo vídeo.